Fala galera, sobe o som que o Pod Rock de hoje é sobre o Senjutsu. E aí galera, eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Neto Crones. E chegou a hora de falar desse tão aguardado e comentado disco da Donzela de Ferro, né, Netão? Cara, não dá pra gente não falar do Senjutsu, né? É o assunto do momento aí, o hype é grande, todo mundo tá falando, uns estão falando que é o melhor disco da banda nos últimos 30 anos, outros estão dizendo que o disco é meio mais ou menos. Enfim, cada um tem direito à sua opinião, mas é o assunto do momento e a gente não pode passar reto por isso aí, né? A gente tem que realmente parar, ouvir o Senjutsu, ter a nossa própria opinião e a gente vai bater um papo aqui justamente sobre isso, sobre as nossas opiniões sobre o novo disco do Iron Maiden. Exatamente. E somos, às vezes, até cobrados pela nossa opinião. O que nós achamos, né? Então, tá aí a oportunidade da gente falar sobre isso, né? Os pontos altos, pontos baixos, se existem, né? A gente colocar algumas curiosidades aí, enfim. E para isso a gente trouxe reforços, né, Neto? Cara, nosso parceiraço aqui do Pod Rock, praticamente nosso terceiro membro aí, sócio do Pod Rock, Guto Dal Porto, meu irmão. Fala, Gutão, muito bem-vindo. E aí, galera, tudo bem, Neto? Tudo bem, Pim? Estamos aí mais uma vez junto para falar desse verdadeiro evento que é um disco novo do Iron Maiden, né? Evento. Não tem como não ser, né? Passei a última semana escutando em looping esse novo álbum aí pra gente bater esse papo. Eu também tô nessa pegada. Cara, e já vou começar falando uma coisa que foi uma impressão minha, eu quero ver o que vocês acharam. Eu vi vários lançamentos do Iron Maiden, eu acompanhei, né? Não todos, obviamente, mas eu conheci o Iron Maiden em 93, 94, então a partir do X Factor, eu acompanhei todos os lançamentos, né? Eu esperei, chegou o disco, fui ouvir o disco e tal. X Factor, Virtual Eleven, Brave New World, Dance of Death, enfim, todos aí, o Book of Souls e agora o Senjutsu, né? E mais um monte aí que eu não falei o nome aí no meio, mas vocês já sabem quais são. Mas o que eu quero dizer é que, assim, de todos esses que eu vivi, o único que se aproxima um pouco do hype que teve esse foi o Brave New World, pela volta do Bruce e do Adrian. Mas ainda assim, o hype do Senjutsu tá maior, cara. Parece que é uma coisa que tá mudando a realidade do mundo aqui a partir do lançamento desse disco, tá, cara? Tá uma coisa, um movimento muito forte em torno dele. E eu não lembro de ter visto outro lançamento com uma força tão grande aí dos fãs em geral aí. Vocês tiveram essa impressão também? Sem dúvida, Natão. Eu tive essa impressão também, né? Acompanho os lançamentos do Maiden a partir. Talvez não do X Factor, acho que o X Factor eu não peguei o lançamento, tive depois, mas o Virtual Eleven sim eu comprei no lançamento. E, cara, desde então, realmente, Brave New World, por causa da volta, né? Do Bruce, e agora com Senjutsu, eu acho que tem um motivo para tá acontecendo todo esse hype, né? O primeiro deles, que eu acho que é o intervalo de tempo, né? O Book of Souls é de 2015, né? Então a gente tem um intervalo de 6 anos aí. Talvez seja um dos maiores, não sei se é o maior, não cheguei a conferir em termos de anos, mas é o maior. Imaginei que estava entre os maiores, então isso já cria uma expectativa nos fãs para fazer para um lançamento novo do Maiden, né? E também o fato que hoje as mídias digitais estão cada vez maiores, mais presentes na vida das pessoas, então é fato que hoje, quando tem uma notícia, alguma coisa, isso gera um buzz muito grande, muito maior, né, do que era antes, né? Cada vez maior, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porém, nos últimos pelo menos nos últimos 2 lançamentos, vamos colocar aí, Final Frontier e o Book of Souls, a gente já tinha essa realidade aí, sim, mas não teve esse impacto que o Senjutsu trouxe aí, né? No Brave New World, sim, era uma outra realidade que a gente tinha aí, socialmente falando, né? O hype qual que era? Saía na capa da revista e a gente
com aqueles 5 ou 6 amigos que gostavam de rock, porra, o Iron Maiden, voltou Bruce, não sei o que, papapá. Era isso para nós o hype, né? Agora a gente tem uma noção global, né? Tem uma noção global do movimento que ele faz. A gente entra no YouTube e eu não sei se vocês fazem isso, mas de vez em quando eu estou no computador, eu entro no YouTube do Iron Maiden para ouvir a faixa lá e fica aquela bandeira, né? Para cada faixa eles fizeram colocaram uma cor diferente no desenho, fica a bandeira tremulando, cara, eu fico hipnotizado. No Spotify fizeram isso também, cara. Fizeram muito no Spotify, fica a bandeira tremulando, exato. E, cara, se fosse o desenho estático, é impressionante isso, mas como eu sou um pateta, né? Porque se fosse um desenho estático, eu ia olhar o desenho, ver os detalhes do desenho, legal, né? E pronto, a bandeira fica tremulando, eu fico lá, cara. Olhando, né? Ouvindo a música e vendo a bandeira mexendo. É hipnótico o negócio, né? Muito doido. E é legal, né? Toda a estética que o álbum trouxe, houveram críticas, né, em cima da capa do álbum, mas eu acho que toda a estética de clipes, mesmo do áudio, né, com essas imagens rodando no fundo, tudo isso traz uma estética que eu achei bem legal, cara. Eu achei bem massa, assim. Nossa, me ganhou, até comentei com o Neto quando saiu as primeiras coisas. Puta, como vai dar errado uma coisa que tem Iron Maiden e Samurai junto, né? É inacreditável. Ed de Samurai, né? Como é que você não vai gostar? Alguma crítica soltou isso, assim. É um álbum assim, assado, tudo, e tem o Ed de Samurai na capa. Você quer o quê? Né? Tipo, velho. Vale lembrar que eles tinham usado o Samurai lá no Made in Japan, né? Lá no começo. É verdade. E agora ele voltou muito mais estilizado, muito mais estruturado. E uma segunda colocação que eu acho muito importante também. Ed no Egito, Ed no espaço, Ed no Japão. Cara, eu sei o que vai vir. Ed lá no Império Azteca, o Império Inca, lá do Book of Souls. E assim, principalmente com o Ed no Egito e o Ed no Japão, eu acho que eles se inspiram um pouco no El Chan. Será que o próximo vai ser o Havaí? Ed no Havaí. Eu acho que o próximo... Cara, eu arrisco dizer que o próximo vai ser um Ed... Não necessariamente no Havaí, mas um Ed submarino, um Ed nas águas, um Ed explorando o mundo submarino. Aí arrisco dizer que a influência do El Chan vai levar o Iron Maiden por esse caminho. Muito bem colocado, velho. Ô Neto, complementando o que você estava falando, eu acho que hoje essa proporção que o Senjutsu tomou, eu acho que tem um pouco a ver também com a própria proporção que a banda tomou nos últimos anos, né? Eu acho que hoje, assim, o Iron Maiden está, sei lá, num top 3 de maiores bandas de metal do mundo. Talvez o Metallica seja maior que ela. Sem dúvida. Fica ali disputando, né? Vai depender da região onde eles vão tocar ali para medir o público, né? Mas eu acredito que sim. Eu acho que nos anos 2000, talvez já eram muito grandes, mas até por conta da fase Blaze, que eles tocaram em lugares menores e tal, eles foram crescendo, eles são hoje acho que eles uma das poucas bandas, assim como o Metallica, que explodiram a bolha, né, da cena heavy metal. Todo mundo, até o desinteressado, conhece a Iron Maiden, né? Acho que tem muito disso também. Realmente, eu acho que o Iron Maiden, o Metallica e o AC/DC dá para colocar nesse pacote assim, de mega exposição, né, cara? De tudo ser gigantesco. A marca é muito grande, né? E todas as bandas têm esses altos e baixos, né? Épocas de locais menores, de shows menores, de menos popularidade, mas daí a pouco estão por cima de novo, e assim com o Metallica, assim com o Iron Maiden, assim com o AC/DC, com todos os gigantes, né? Faz parte. E o Iron Maiden, eu enxergo ele hoje maior do que nunca, assim, né? Eu acho que o TACAP deles aumentou muito, a produção dos shows hoje está melhor do que nunca, os caras conseguiram, né? Realmente é incrível, né? É incrível. Vamos lá, Senjutsu em japonês táticas, né? Para quem não teve curiosidade de ir lá no tradutor,
Táticas em japonês, disco duplo. E assim, primeira coisa que me causou um pouco de estranheza é o fato dele ser duplo, porque não é tão longo assim, não tem tanta música assim. São 83 minutos no total. 81 Isso. minutos. 81 minutos. Isso. 10 músicas, 81 minutos. Se eu não tô enganado, posso estar falando bobagem aqui, mas se eu não tô enganado, o Scenes from a Memory, por exemplo, do Dream Theater, que é um disco só, ele tem acho que 79 minutos. Tipo, a mesma duração aí do Senjutsu, né? Acho que é mais ou menos isso. Não sei se é uma valorização, se são 2 capítulos para serem digeridos à parte, ou se o limite era 80 minutos e teve 81, e aí, porra, vai ser em 2. Não sei. Eu ouvi um papo de que eles extrapolaram um pouco ali a minutagem de um álbum comum, justamente para ser 2 discos. Mas eu, sinceramente, acho que o Iron Maiden não precisa disso, né, cara? Eu não sei se eles precisariam fazer isso, não. Mesmo porque acabaram de lançar, entre aspas, acabaram, né? O Book of Souls, que é um duplo de estúdio, né? Agora todos vão ter que ser duplo de estúdio, né? Forçar isso não faz muito sentido. Mas, enfim. Eu falo pelo material, né? Assim, que hoje o fã, ele dá robusto, muito valor, né? exato, de vir um material realmente grande, uma coisa que causa um impacto e não só ali um álbum com sleeve, né? O material físico é muito legal, né? As 2 versões, a em CD é maravilhosa e a em LP, né? Que eles também estão soltando, cara, é incrível. Então, assim, o LP são 3, né? São 3 LPs triplo, e o CD são 2. Cara, são materiais, assim, que causam impacto, né? O físico mesmo. Então, eu acho que não sei se isso foi pensado, né, para ser duplo, ser maior, não dá para saber, né? Eu acredito que não, eu acredito que as músicas que principalmente do segundo CD, eu vou falar mais da mídia do CD, porque foi por onde eu me referenciei para ouvir as músicas. Eu achei que as músicas, né, que são do Steve Harris no segundo disco, eu acho que final. Exatamente. Eu acho que elas foram compostas daquele jeito, não teve nada de esticar. Você vê que é uma coisa que o Iron Maiden faz comumente, né? Assim, não é uma coisa tão anormal ter músicas longas. Talvez várias músicas longas no mesmo disco não seja tão comum, mas a gente já vem na história do Iron Maiden ouvindo músicas longas, com introduções, com ambientações, né? Então não sei se isso pode ter sido feito só para esticar o álbum. Eu quero acreditar que não. Essa é a minha opinião. Espero que não. Assim, falando um pouquinho da duração das músicas, eu gosto das músicas longas do Iron Maiden, e acho que todo fã de Iron Maiden gosta, na verdade. Com o Senjutsu apareceu aí um papinho de porque hoje o fã de rock só quer musiquinha de 3 minutos, o cara tem preguiça de ouvir uma música longa. Eu acho que o fã de Iron Maiden de verdade, ele não tem dessa, porque assim, tem clássicos grandes, Rime of Ancient Mariner, Alexander the Great, Sign of the Cross, The Klansman, essas músicas todo fã de Iron Maiden ama, coloca num pedestal, e são todas as músicas longas, né, das maiores músicas que o Iron Maiden já fez, e o Senjutsu traz muito disso aí. Mas, minha opinião pessoal, eu acho que faltou no Senjutsu uma música rápida, tipo, não só de duração, de ter 3 ou 4 minutos aí, mas para uma música aceleradinha, tipo uma Be Quick or Be Dead, sabe? Eu acho que isso cairia bem no Senjutsu. E algumas músicas, não todas, mas algumas músicas eu acho que ficariam muito melhores se fossem um pouquinho mais enxutas ou até um pouquinho mais rápido o andamento delas. Eu vou dar 2 exemplos, e aí depois vocês podem opinar aí o que vocês acharam sobre esse assunto. Mas eu vou dar 2 exemplos. Hell on Earth, que para mim é uma das melhores músicas do disco, e acho que está sendo a mais comentada, é linda. A introdução dela é bem comprida, poderia ser muito menor. Ela poderia já começar na batida principal dela, mas tem 2 minutos de que pode São quase 3 minutos, mano. Então, para mim é meio desnecessário. E mesmo assim, na hora que entra, fica instrumental, a guitarrinha fazendo a linha de vocal, mas, e não é só uma estrofe, ele faz inteira, aí dá a volta, faz tudo,
Aí depois o Bruce vem cantando a mesma melodia com a guitarrinha acompanhando. É um negócio que, assim, um produtor com bom senso já teria cortado isso e falar, não, gente, já vamos, pá, entrou a música, o Bruce já entra cantando, não precisa ficar enrolando isso aqui. Mas me dá a impressão que o Kevin Shirley, que é o produtor do Iron Maiden já há muitos anos, ele não bate de frente com o patrão. Eu acho que o patrão fala, não, é assim que eu quero, e ele só dá o melhor som ali, ele pode até dar uma sugestão ou outra, mas eu enxergo dessa forma, né? Quem sou eu para querer adivinhar o que acontece lá, mas me dá essa impressão. Parece que quando era o Martin Birch, que produziu os clássicos lá do Iron Maiden, parece que a coisa era mais Tinha puxada. mais corte, né? Tinha mais... Parece que o produtor puxava mais, e os grandes clássicos do Iron Maiden estão lá. E me parece que depois que o Martin Birch aposentou, porque ele realmente aposentou e ele já até faleceu, e o Kevin Shirley está produzindo, parece que a banda tipo exagera em tudo que é sentido e tudo sai no disco, e aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Enfim, essa é a minha impressão. E o segundo comentário que eu vou fazer, e esse é polêmico, esse eu vou fazer porque eu tô na internet, porque se eu fizer isso aí realmente numa roda de bar, vai aparecer um e vai me dar um tapa. Pelo menos um tapa. Lá vamos nós. Um exemplo aí que é uma música até que legal, a Department, que é a penúltima música, logo antes do Hell on Earth, é uma música bem comprida. E eu é a mais comprida, né? A maior do álbum. A maior. É a maior. 12 minutos e 40. A maior. Eu acho ela bem arrastada. Não acho uma música ruim, mas ela é bem arrastada, pesada. E aí eu vou dar uma dica e uma opinião que, se fosse pessoalmente, alguém ia me dar uma raquetada. Quer deixar essa música show de bola? Dá o play nela no YouTube com a velocidade aumentada, ela fica joia. Cara, eu fiz isso, ela ficou massa demais, perfeito, cara. Aí depois que eu voltei na velocidade 1 lá, ela é cadenciadíssima, falei, nossa, né? pra que isso, né? Vamos adiantar. Coloquei lá no 1,5, no 1,25, ela fica filé, cara. Essa é a minha dica. Nossa, você falou tanta coisa aqui. Quer comentar, Gutão? Vai lá. Mano, eu acho que isso que você falou da produção, eu concordo com você. Às vezes me dá muita impressão que o Kevin Shirley, ele atua até mais, sei lá, como um engenheiro de som, não sei, do que como mix, um produtor. Ele mexe mais na mix. Né? Porque o disco como um todo, assim, tem muita cara do Steve Harris, né? Ele é 100% Steve Harris. E assim, eu adorei o disco, eu amei o disco, achei ele maravilhoso. Só que ele tem alguns exageros ali, né? Você estava falando da Department, a própria Hell on Earth e a Death of the Celts, que é a anterior, né? Você pode ver que as três músicas elas têm a mesma estrutura, começa com uma introduçãozinha, entra numa linha mais cadenciada, demora para a música engrenar, né? E termina ainda com meio que como um epílogo, assim, ainda tem um finalzinho, assim, né? E eu acho que se tivesse um produtor, que nem você falou, o Kevin Shirley fosse mais atuante, ou se fosse o Martin Birch ali, os caras teriam tirado isso. Falaram, pera, vamos cortar isso aqui, que eu acho que fica mais dinâmico o negócio. Eu acho que não dá para colocar na conta do Kevin Shirley, porque a gente conhece o trabalho dele, né? Se a gente pegar o histórico de álbuns produzidos por ele, cara, você vai ver que, tipo, por exemplo, os álbuns que a gente ama do Black Country Community são produzidos por ele, cara. Sim. Né? Ele tem álbuns polêmicos na carreira dele? Tem. Só que mesmo sendo polêmicos, são álbuns que eu amo. Por exemplo, o Angels of Creation do Satriani é produzido por ele. Cara, acho sensacional, é mais moderno, tudo, muita gente... Mas eu acho que ele é um cara muito competente na produção. Eu acho que ele não dá pra falar assim, não foi ele que teve pulso de enfrentar o Steve Harris. Não, na verdade, eu acho que ele estava mais com o papel do que você disse mesmo, o Guto, de mais parte técnica, mixagem, masterização, obviamente como um mentor ali do Steve Harris, né? Mas a gente sabe como o Steve Harris é atuante na parte de produção dos últimos discos, né, cara? Então, para mim, não dá para colocar na conta dele, não, porque a competência dele é indiscutível. Ah, não.
Sem dúvida, tá? sem dúvida. Eu acredito que como produtor mesmo, quando dá a liberdade para ele, né, para atuar como o cara que vai decidir uma coisa ou outra, eu acho que ele não decepciona. Mas algumas coisas que, assim, eu também, como você, adorei o álbum. A primeira impressão que eu tive em algumas músicas não foram legais, mas aquele processo de digerir o álbum, né? De você ter que ouvir a música mais de uma vez, né? Para conseguir entender também a obra. Não é uma obra simples, né? Não é um punk rock rápido que acontece lá e boa. Não, na verdade é um álbum complexo. É um álbum complexo. Né? Então demorou para eu entender ele, assim. Mas hoje... Olha lá. Hoje aí. Pode falar, Guto. Manda ver. Isso foi uma coisa que me fascinou muito nesse álbum, assim, no Senjutsu. Ele é um álbum que demanda tempo, né? Você não vai digerir ele numa primeira ouvida, numa segunda, e conforme você vai escutando ele, eu até comentei com o Neto, eu tô obcecado nesse disco, porque eu termino de escutar, coloco de novo e termino de escutar e não tenho vontade de escutar outra coisa. Isso é sensacional, né? Mesmo com esses pontos, eu entendo que ele não é um álbum perfeito. Talvez olhando até para o passado recente do Iron, o Book of Souls talvez seja um disco mais redondo do que ele. Mas o Senjutsu, o Book of Souls não me causou o sentimento que o Senjutsu causou, assim, de querer escutar, termina o play, escuta de novo. Curioso isso, em 2021 você ter essa sensação, né? Com o Iron Maiden, um adolescente, né? Escutando. Com uma das bandas que incentivou a gente gostar de metal, isso que é mais legal, né? Fantástico. Mas eu também tô nessa pegada, assim. Eu não posso dizer que eu gosto mais do Senjutsu do que do Book of Souls, porque é muito recente, né? O Book of Souls a gente já teve um tempo aí para ouvir, né? Eu acho que o Senjutsu a gente ainda tá amadurecendo a nossa opinião sobre ele, mas eu posso dizer, cara, que eu gostei bastante. E eu já mudei muito minha opinião de uma semana. Não sei nem se foi uma semana que eu comecei a ouvir esse disco, mas enfim, desde quando eu comecei a ouvir até agora, eu já mudei bastante minha opinião. Tem pontos negativos? É óbvio que tem, né? Mas eu acho que ele tem mais positivos do que negativos, e isso torna ele legal. Negativos, na minha opinião, você falou uma coisa que me incomodou bastante nesse disco, é guitarrinha seguindo vocal do Bruce, cara. Me incomoda também. Nossa, cara, mas exageradamente usado. Sim, isso me incomoda. Uma vez ou outra, que nem logo acho que na estratégia, né? Já tem, né? Mas aí você vai vendo que isso vai se repetindo e vai até o final do álbum. Vai, né, cara? até Hell on Earth. Eu acho isso exagerado. Me incomoda a ponto de achar que a música é ruim? Não. Ali você tá ouvindo tal. Mas eu acho que a hora que você tem, né? Eu gosto muito de pegar a música e tentar entender os elementos, né? Porque é uma composição complexa. Aí a hora que você vê isso, você fala, puta, não precisava. A música podia ser um pouco mais reta. Sobre composições longas e composições curtas, né? Cara, se eu te falar qual que é a música que eu mais gostei nesse disco, acho que eu vou discordar da grande maioria em termos de música favorita. A música que eu mais gostei do disco é a mais simples, mas que para mim tem o melhor riff do Adrian Smith das últimas décadas aí, que é Days of the Future Past, cara. Eu achei essa música, cara, ela me causou uma sensação de querer ouvir essa música repetidamente, assim, que eu não tinha há muito tempo, cara. Eu achei o riff, tentei tirar o riff, é muito, apesar de parecer uma coisa simples, tem a pegada do Adrian Smith, cara, não é fácil fazer igual ele faz. Eu amei essa música, cara, amei. Tem outras músicas também. Você gostou também dela? É a minha preferida também. Que legal, cara. Porque o que eu tenho visto não é um pessoal, assim, falar bem dela, assim. Fala assim, uma música legal, beleza, mas passa reto, e aí vai falar que é melhor Writing on the Wall. Hell on Earth. Exato. Pode falar, Gutão. Acho que a conexão do Guto foi pro ralo de novo. Já voltamos com o Guto da tá entre as minhas favoritas também. A Hell on Earth e a Days of Future Past.
Show de bola. Legal. Cara, a Days of Future Past me chamou muita atenção realmente da guitarra. É difícil o Iron Maiden ousar com guitarra, é muito difícil. Geralmente é aquela guitarra padrãozinho Iron Maiden, tipo, a carreira inteira. É difícil você pegar uma música que tem um negócio diferente, que você fala, cara, que louco, o que ele tá fazendo aqui, blá, blá, blá. E nesse álbum, eu acho que o Adrian Smith trouxe algumas novidades. Eu acho que ele é um dos responsáveis pelo sucesso do Senjutsu, e Days of Future Past eu acho que é o melhor exemplo do que ele fez no disco, né? Ele trouxe uns riffs ali com umas dissonâncias, umas coisas que é difícil você ouvir com o Iron Maiden fazendo, e, cara, nos solos ele tá Animal. inspiradíssimo. Acho que fez bem para ele passar um tempo com o Rich Kotzen lá, né? Gravou o Smith Kotzen. Ele tá muito inspirado, cara. Então ficou lindo. E a gente tava comentando que a gente não sabe, né, oficialmente quem faz que solo, mas a gente conhece bem os guitarristas e ouvindo a gente essa porra. É o Adrian, né? Sim. Quando é aquele é o Dave Murray. Quando são 5 notas para cima para baixo sem nenhum sentido, é o Janick. Inclusive, eu acho que todos os solinhos seguindo os vocais é do Janick também, cara. Eu acho. Tem o timbre dele. Tem a cara dele, né? E me dá uma impressão. Eu também fiquei meio chateado com isso. Me remeteu muito a um clima Brave New World Virtual Eleven, que eu não gosto muito, que é uma fase que eu não gosto muito do Iron Maiden. E me dá a impressão que, principalmente Brave New World, e aí falando mais Brave New World e Days of Death, me dá a impressão que os caras, assim, nossa, 3 guitarras, que legal, o que cada um vai fazer? Ah, não sei. Ah, então faz a melodiazinha do vocal aí. Ah, beleza. Me dá a impressão que o Janick chegou no estúdio sem saber o que fazer, cantarolou a música. Ah, vou fazer aqui. Fazendo a melodia do Bruce. Ficou excesso, legal. Né? Ficou legal, beleza, põe aí. É um excesso, não utiliza tão bem as 3 guitarras. Mas em contrapartida a isso, tem músicas que tem solos dos 3, né? Várias músicas aqui vai ter solos dos 3, né? Eu tô me baseando, não é oficial, tá? Mas nisso que o Neto disse, na percepção que a gente tem de conhecer o timbre, as técnicas de cada um, né? Mas também saiu uma notícia aí num portal de uma análise de um fã que também fez esse levantamento de quem é o quê, né? De qual solo é de qual guitarrista, né? Então eu tô me baseando um pouco nisso, junto com a percepção que eu conheço deles, né? Então, cara, ouvido, né? Ouvido. É fácil. E vai ter solos aí de músicas que vão ser dos 3. Eu acho que isso é o grande barato de ter 3 guitarristas, porque você tem 3 estilos completamente diferentes de guitarristas solando na mesma música. Isso tá muito na música que vocês falaram que não gostam, que eu achei que essa música para isso funcionou bem, para mostrar solo deles, assim, eu gostei disso. Eu acho que em termos dos demais arranjos, né, a composição como um todo, eu também não sou grande fã dessa música ainda. Cortou aqui. Que cortou o PIN também. Caiu. E perdemos nosso host. Perdemos. Voltou. Voltei. Voltou. Problemas técnicos. Não sei até onde vocês ouviram, mas eu tava falando da Department, né? Que eu acho que ela, como música inteira, eu não acho que ela seja tão grandiosa, mas ela serviu muito para mostrar essa questão. Ela tem 6 solos, revezando entre os 2 solos de cada guitarrista. Eu achei legal isso. Isso é legal, eu achei bacana. Não, legal. Cara, aliás, um destaque do disco são solos, né? Acho que todas as músicas têm solos maravilhosos, né? Sim. Achei muito bons. O que falta, às vezes, em riff de guitarra, aqui e ali, solo, a gente tá bem servido, né? Também achei. Solos belíssimos, assim, de todos. Muito inspirados, né? Sim, sem dúvida. Muito show. E o outro destaque que eu gostei muito também de ouvir no Senjutsu é o Nico, cara.
sempre mandando bem demais, né, cara? O Nico é um absurdo o que ele tá tocando com a idade que ele tem. Assim, por um lado, eu falei que eu sinto. O Neto caiu. Agora foi o Neto, Foi o cara. Neto. Hoje é dia. Hoje é dia. Vamos ver se ele volta rápido. Mas pode ser a plataforma aqui que não tá. Porque tá... caiu você, depois caiu eu, depois caiu ele. Aí voltou já. Agora foi tua vez, né? Então vai, repete aí. Beleza. Cara, simplesmente fechou tudo. Aqui também, Aconteceu Enfim, se por um lado eu senti falta de uma música rapidinha, tal né, que eu achei tudo meio lento no Senjutsu, por outro lado, o Nico fez isso com uma maestria fenomenal, cara. Mas eu acho que, assim, penso eu, meu achismo baseado em nada, que a idade pesa um pouco, e os caras pensando em turnê, pensando em reproduzir isso ao vivo, eles não estão fazendo esses high de novo, né? Eles estão fazendo tudo com uma forma mais cadenciada, as músicas são um pouco mais lentas e tal, então parece que esse ritmo mais lento aí predomina, né, no Senjutsu. Mas eu tenho essa impressão também. Quando você comenta do Nico, eu acho que também ele foi um destaque aí nesse disco, e eu acho que essas músicas mais mid-tempo, assim, favorecem muito ele, né? Ele, principalmente o baterista, né, que acaba muito físico, né, em turnê, que nem você estava falando, e puta, mas muito foda, né? Dificilmente eles fariam uma Be Quick or Be Dead de novo, assim, né? Sim. Difícil, né? Vai pesando mesmo, né? Mas eu acho que eles souberam trabalhar em cima disso, todos eles, né, dentro das limitações. Sim. Eu acho que tirando os guitarristas, que para mim eles estão cada vez melhores em técnica, em inspiração, eu acho que ainda mais na inspiração, né? Eu acho que o Bruce, a gente sabe que ele teve que dar uma segurada, tem músicas que ele tá forçando um pouco a barra, tá? Não forçando a barra no lado negativo, ele tá realmente fazendo coisas incríveis, mais do que o que a gente esperava para a idade, pelo desgaste que ele já teve, né? Então eu acho que isso tá legal, o Bruce tá legal, mas ele tá com um pouquinho mais pé no chão, né? Essa é a minha opinião. O Steve Harris, cara, eu acho que ele tá bem, eu acho que ele tá linear, do jeito que ele precisa ser, e também trazendo composições excelentes, né? Eu acho que os dois que estão sofrendo um pouco mais, que é o que sempre sofre, né, em bandas assim, né, é o Nico e o Bruce, né, cara. Eu acho que são eles que estão sofrendo um pouquinho mais com a idade, por causa das cadências mais rápidas, é bem mais difícil, né. E com a altura da voz, no caso do Bruce, né. Eu acho que principalmente o Bruce. Não é fácil cantar o que ele canta, e aí dá para ver que eles maneiraram, né? Os tons são mais médios, aí ele não abusa tanto no disco, acho que pensando muito em turnê, eu acho que principalmente ele. O Nico tem algumas partes de algumas músicas do Iron Maiden que abusam do físico, assim, mas em geral ele toca na manha, ele vai que vai, e, tipo, ele é muito calejado no que ele faz ali, né? A bateria vai no automático quase, né? E vai no automático. A bateria já é construída pro jeito que ele toca, né? Ele não faz esforço para tocar, né? Então, obviamente, você pega algumas músicas que são um pouco mais abusadas e requerem um pouquinho mais, tipo Devil That Man Do, requer um trabalho de pé direito bem, mais intenso e tal. Então, assim, são algumas coisas que a gente vai pontuando. De resto, é o groove dele que é natural, que é fantástico. E com as músicas um pouco mais lentas, ele tem espaço para mostrar criatividade. Porque quando a música é muito rápida, tipo esses, não dá tempo do cara inventar uma coisa na bateria. Né? É correria. E aí, quando a música é mais. Aí ele começa a trazer elementos, ritmos e grooves que ele consegue abrilhantar mais o trabalho, né? Ele fez um puta de um trabalho. O que vocês acharam? Lembrando... Pode falar, Gutão. Opa. Não, vai lá. Lembrando, falando do Bruce, lembrando que ele vem de uma recuperação de um câncer na garganta, né? Exatamente. E eu concordo com vocês que ele realmente baixou o tom em vários momentos, mas por outro lado,
ele faz algumas coisas ali que ele nunca fez, né? Ele acha soluções ali por conta dessas limitações brilhantes, eu acho ali. Acho muito foda. Ele Você tá vê muito o cara, você vê assim, como que o cara que é um gênio assim, ele realmente mesmo com a limitação, sei lá, da saúde, da idade, ele acha atalhos para não ficar devendo, né? Para entregar o negócio 100%, né? É genial, é genial, é genial, é genial. Falando de bateria, o que vocês acharam da Senjutsu? Com aquela introdução nos surdos, aquela coisa grave. Vocês conseguiram imaginar isso numa abertura da turnê? Eu imagino isso, eles até colocando, sabe, aqueles taikos, aqueles tambores japoneses, porque dá a impressão que a introdução parece que é um taiko, né? Que eles batendo ali, né? Puta, cara, que sensacional. Chega a arrepiar de ouvir isso num show, né, cara? Cara, aliás, a trinca inicial... Oh, desculpa, né? Pode concluir. Essa trinca inicial de músicas, puta, sensacional, né? A Senjutsu, a Stratego e a Writing on the Wall, que abertura foda de disco, né? Abre muito bem o disco, muito bem. Muito bem, né? O disco abre bem e fecha bem. O disco é inteiro bom. Mas assim, eu achei legal a pergunta, mas eu sinceramente senti falta de um pouco mais de abuso da cultura japonesa no Senjutsu. Mesmo essa parte de percussão, com esses tambores japoneses, eu acho que o Sepultura, por exemplo, usou muito melhor isso do que o Iron Maiden. Então, eu esperava que o Iron Maiden pudesse ousar mais, trazer mais essa percussão japonesa, trazer mais da música oriental e abrilhantar muito mais a obra, pelo menos que fosse na faixa Senjutsu. Eu já ficaria feliz. É verdade. Mas foi muito sutil, foi uma batida ali, e aí a música entra e pronto, acabou. Eu acho que tinha espaço para fazer muito mais aí. Você falando isso, lembrando, a gente falou da Department, ela é uma música que ela tem eu sou muito com uma pegada oriental, assim, não oriental japonesa, mas algo talvez mais árabe, mais do Oriente Médio. Todo o andamento dela, ela me remete muito mais isso do que a Senjutsu traz alguma coisa mais de cultura japonesa, né? Sim. Ele de fato não é o álbum que tá dedicado para a cultura japonesa. Eu acho que a música que foi feita para isso é a Senjutsu. A Department eu não consegui notar assim em letra. Eu posso ter até passado batido nisso, mas eu não acho que tem a ver também, né? Ou tem? Eu acho que tem, porque Department é o pergaminho, né? Entendi. Então eu acho que tem uma pegada meio Egito, uma pegada meio Oriente Médio. Eu acho que sim. Mas não da cultura assim, dessa cultura dos samurais. Não. Eu acho que ele parte mais para essa coisa assim, talvez Egito Antigo, Oriente Médio, uma coisa meio assim. Não é um álbum temático, né? Mas ele não é temático. Tá bem longe, né, de ser, né? Ele não é um álbum conceitual, né? Então, talvez o conceito dele seja essa questão de estratégia, porque são várias músicas que falam até de culturas diferentes, né? Death of the Celts, Senjutsu, essa Department, que eu acho que tem alguma coisa de cultura egípcia, sei lá. Talvez alguma coisa mais baseada na guerra, nas um negócio meio arte da guerra, uma coisa assim, né? Sim, pode ser que seja. Eu não percebi. Esse tom parece que tem no disco, mas não dedicado para uma cultura específica, né? Não. E tem sentido, porque a gente vai pegar, por exemplo, a da Darkest Hour, música do Bruce e do Adrian. Ela fala sobre o Winston Churchill, né? Então, tem relacionado sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Então, acho que talvez o conceito seja isso, né? Estratégia de guerra, uma coisa assim. Cara, a Darkest Hour, não na letra, porque tá longe de ser uma balada, mas ela me remeteu bastante ao Austin Loving. Não sei se vocês perceberam isso, assim. Eu achei ela bem na mesma linha, assim. Eu tive essa impressão. Não me remeteu muito, mas eu vi bastante gente falando isso. Ela me remeteu, sabe a quê? A Tears of the Dragon. Entendi.
Pode ser. Me veio um quê de Tears of the Dragon nela. Mas Wasting Love tem total sentido também. É nessa praia aí. Cara, uma outra que eu gostei muito é a The Time Machine, que eu nunca vi ninguém falando dessa música. E eu gostei muito dela, principalmente a partir do meio, que vem com umas escalas, vem com umas coisas, umas viagens, que me lembrou muito Sign of the Cross, que é uma música que eu amo, que eu acho uma das melhores músicas do Iron Maiden, que Sim. tem a parte lá, né, do e The Time Machine traz esse clima, parece que traz um pouco do clima sombrio do X Factor, e eu achei que o Senjutsu trouxe um pouco de X Factor, assim, e isso para mim só prova como ele é um disco genial e injustiçado, o X Factor, porque o Senjutsu trouxe muito, na minha opinião, trouxe muito do clima de X Factor pra cá, e a galera surtou. Sem dúvida. Concordo. Sem dúvida. Concordo que ele tem várias faixas, realmente tem uma pegada bem Factor mesmo, né? Algumas remetem até a Klezmer, assim, do Virtual Eleven. Assim. Algumas levam até... Total. A minha música favorita do disco é Hell on Earth. A própria Hell on Earth, ela tem bem uma pegada de X Factor ali nela também. E funcionou muito bem no disco, né? Falando da The Time Machine, eu achei ela mais prog do disco, assim, a que mais tem mudança de andamento. E se... Ó, eu ainda tenho que ouvir muito esse disco, mas eu acho que é a que o Bruce tá cantando mais, cara. Eu acho que o Bruce, nessa música, ele tá demais, cara. Ele tá cantando verdade. muito. E eu gostei muito da linha do Bruce em Hell on Earth. Essa tá incrível. Tá demais, porque ele faz a melodia e aí ele vem com um backing acima, e aí na estrofe seguinte ele canta na altura que o backing tava e ele vem com o backing acima de novo, e aí na terceira ele vai lá pra cima onde o backing tava, e aí ele entra com o backing lá embaixo. Cara, na hora que eu percebi o que ele fez, eu falei, filho da puta, o cara é um gênio. É inacreditável. O cara é foda, velho. Demais, a Hell on Earth, eu acho que é unânime que é a melhor música da segunda parte do disco, né? Assim, eu concordo. Da segunda parte é fácil, assim. A maioria das pessoas coloca ela como a melhor do disco, né? Eu acho a Days of Future Past a melhor, mas a Hell on Earth também tá entre as minhas preferidas, cara, que música épica, né, meu? Sensacional. Voltando a gente falando dessa segunda parte do disco, o que vocês acharam, assim, da distribuição das músicas? Você acha que, por exemplo, colocar praticamente o segundo disco, com aquelas 3 músicas muito longas, prejudicou o final do disco, ou você acha que não? Se elas estivessem distribuídas ali no meio do disco, isso seria... A galera falaria menos, criticaria menos? Cara, assim, minha opinião pessoal, como o disco inteiro é de músicas de duração acima da média do Iron Maiden aí, pra mim não fez muita diferença por isso, porque todas as músicas são compridas, vamos dizer assim. Se fosse um disco com várias músicas curtinhas e várias músicas longas e todas elas juntas ali, talvez me incomodaria bastante. Mas nesse caso aqui não me incomodou não, porque eu achei todas compridas, então pra mim... do primeiro disco, a maior é a Lost in the Lost World, que ela tem 9 minutos e pouquinho. O que eu acho? Como o disco começa com 3 músicas muito boas, assim, na sequência, ele já te dá aquele ânimo, fala, cara, que legal. Aí vem ela, aí já bota, opa, tem alguma coisa um pouco mais profunda no disco. Na sequência vem a Days of the Future Past, que já muda completamente a vertente, já vai para aquela música rapidinha, curta, né? Termina o primeiro disco com The Time Machine, que é uma música longa, mas que tá ali meio termo. Ela não é tão profunda como a Lost, mas ela tem ali um pouco disso. E aí entra no segundo disco, aí já vem aquela coisa... mergulha de cabeça na parte progressiva do Iron Maiden, naquela coisa mais profunda. Eu acho que foi meio que ele foi preparando a gente para essa segunda parte, entendeu? Eu acho que ele foi colocando essas 2 músicas assim para, opa, tem alguma coisa nesse disco mais profundo, sim. Segura aí que vai
vai ter mais. E aí vem o segundo disco e entra de cabeça. Não me afetou, eu achei bacana. Na primeira vez que eu ouvi, como você ouve um pouquinho tal, a hora que entrou no segundo disco, que deu aquela baixada, eu me incomodei um pouquinho sim. Mas depois, na hora que você passa a ouvir o disco, que você já criou uma certa ligação com as músicas, cara, normal. Eu acho que não fez muita diferença. Não acho que ficaria melhor colocando essas músicas picadas, assim, intercalando mais, não. Eu também acho que funcionou bem. Eu vi a galera comentando isso, mas eu acho que o disco ele tem essa ligação, né, de as músicas todas são longas, né? Só a Days of Future Past que é curta, né? O restante tem tudo mais de é curta quanto? Ela tem 4 ponto alguma coisa. É um padrão, né? É o considerado normal aí, né? Fora do Senjutsu é o considerado normal, né? Nem muito curta, nem muito comprida. Podia ter 7 minutos, né? Essa música podia ser maior, cara. Um pouquinho, não precisava ter, assim, 6 minutinhos ali, tava, ó, uma beleza, cara. Essa música é sensacional. Nossa, sensacional. As duas surpresas que o Theo Neto disse aí, que foram trazidas pelo Adrian, né? Uma delas tá nessa música, que é uma pegada um pouco mais rock and roll, os riffs, né, diferentes ali, e a outra tá na própria The Writings on the Wall, que é aquela coisa mais Southern, né, mais country, muito legal, né, cara? Eu achei isso muito foda, cara. E aí a minha pergunta para vocês, quando saiu a The Writing on the Wall, o que vocês acharam da música? O que vocês esperavam do disco quando veio essa música? Cara, vai, pode falar, mano. Pode falar. Assim, eu acho que a The Writing on the Wall, na verdade, o disco todo, mas falando também dela, não é uma coisa que, pelo menos eu, consegui digerir de primeira ouvida, de segunda ouvida. Então, assim, quando ela foi lançada, eu acompanhei o lançamento ao vivo lá no YouTube, que foi, na verdade, com o clipe, né? Eles soltaram um clipe, ninguém sabia nem o que eles iam colocar, mas eles marcaram um horário, ficou todo mundo assistindo para ver o que era, né? E eles apareceram com The Writing on the Wall, com o clipe, com a animação. Eu fiquei assistindo o clipe, curtindo a música e vendo aquele monte de easter egg, aquele monte de coisa que foi aparecendo no vídeo. E aí apareceu o Ed Samurai, que ninguém nunca tinha visto ainda, né? E eu printando aquilo, que louco, não sei o quê. Então, assim, eu fiquei muito empolgado com o conjunto todo da obra, mas eu não digeri The Writing on the Wall nas primeiras 2, 3 ouvidas. Hoje eu tenho a minha concepção da música, hoje eu adoro a música, mas de primeira ela é uma música comprida, tal, diferente, por ser Iron Maiden e tal, que não costuma fazer uma coisa nessa linha. Eu fiquei meio assim, né? Pô, que legal, cara, mas que louco, mas não sabia, mas assim, sem formar uma opinião assim, ó, gostei muito, gostei mais ou menos, não sei o quê. Então eu fui digerindo ela com o passar do tempo, com as ouvidas dela depois dentro do Senjutsu, e aí eu fui classificando aqui o que eu acho de cada música com o passar do tempo, mas no lançamento eu fiquei empolgadíssimo porque eu não sabia o que ia acontecer, e de repente vem uma música nova, um clipe cheio de coisa louca, e eu fiquei ali, tipo, pinto no lixo, né, que fala? Eu fiquei pinto no lixo. E você, Goto, o que você criou de expectativa, cara, quando você viu o single? Eu escutei a música, eu já pirei imediatamente, porque ela já me remeteu a um negócio meio western, assim, sabe? Tipo, 3 homens em conflito. Acho que ela tem uma pegada meio... Acho que o clipe ajuda isso, um negócio meio Mad Max, ele também. Nossa, eu achei... Pós-apocalipse. Eu pirei na música de imediato. Até na hora que eu escutei, até mandei pro Neto, ele falou, puta, cara, eu já me venceu, já. Esse Iron Maiden já me convenceu. Eles são foda. E eu achei legal porque realmente eles entregaram um negócio que ninguém esperava, né? Eles soltarem como primeiro single a The Writing on the Wall é uma música bem diferente dos padrões Iron Maiden, né? Bem diferente. Apesar da gente reconhecer que é o Iron Maiden, que é
tem aquela estrutura das músicas do Iron Maiden, mas é bem diferente, né? Eu não esperava e fui surpreendido positivamente pela música. E aí, quando... Eu achei que eles foram inteligentes, porque eles colocaram essa música, que é bem diferente do jeito que você falou, e depois eles soltaram Strategal, que vem com aquele... Cavalgadão. Então, tipo, que é a cara do Iron Maiden, né? Cara. Mas, assim, uma coisa que eu gosto muito do Iron Maiden, que eu admiro, não é nem que eu gosto, que eu admiro muito no Iron Maiden, é que desde que eu conheço o Iron Maiden, eles falam assim, olha, nós vamos soltar um disco novo, é daqui 30 dias a KPS, o setlist, cara, tá tudo pronto, tá na fábrica. Aí eles falam, ó, vamos soltar um disco. Porque tem banda que fala assim, ó, nós vamos soltar um disco, aí você fica lá esperando, aí passa um mês, passa 2 meses, passa 6 meses, eles falam assim, nós vamos soltar um disco e já estamos gravando. Aí passa mais 1 ano, eles falam assim, nós vamos soltar um disco, já estamos gravando e o título é tal. Você fica 5 anos aí para chegar o disco. O Iron Maiden fala assim, vamos soltar o disco, tá aqui, tá pronto. Eles, durante todo o processo de composição, gravação, fazer capa, fazer não sei o que, ninguém fica sabendo de nada. Eles são muito... eles trabalham de uma forma muito centrada. Na hora que vai para divulgação, eles falam assim, vai sair o disco já está na fábrica, já está pronto, já é incrível isso. Eu li que eles gravaram o álbum em 2019. Olha aí. Isso mesmo. Então, mano... Já tá um tempão, já. Isso aí foi um indireto pro Megadeth ou não? Foi! Eu tô seco esperando esse Megadeth novo. E a hora que sair o Megadeth novo, a gente vai chamar o Guto mais uma vez aqui pra gente falar não só do disco novo do Megadeth, mas para fazer um especial, um episódio especial Pod Rock Megadeth, né? Aliás, falando nisso, eu aproveito para dar uma dica, porque eu tô lendo um livro do Dave Mustaine, que é lá da editora Belas Letras, cara, fantástico. E eu já faço jabá porque tem o cupom de desconto. Eu ouço Pod Rock lá no site da Belas Letras, 10% off em todos os livros, inclusive no do Dave Mustaine ou qualquer outro que você quiser. 10% off, o cupom Eu Ouço Pod Rock sem cedilha. Então, Eu Ouço Pod Rock. Então, fica o meu jabá aqui. Voltamos para a programação do Senjutsu. Muito bom. Ó, só para a gente arrematar a questão dos solos aqui, né? Baseado naquela análise que a gente encontrou, fica no saldo aí do Senjutsu, tá? 13 solos do Adrian Smith, 10 solos do Dave Murray 10 solos do Janick e 8 do Dave Murray. É solo, hein? Solo pra caceta. E Adrian Smith com a maioria dos solos, né? E aí, bom. Mais uma coisa que a gente gosta. Porque a hora que a gente ouve os solos do disco, a gente tá pirando, né? E é graças ao Adrian, realmente o cara tá inspirado. É isso aí. Pessoal, o que vocês acharam? Que isso foi algo que me incomodou em alguns momentos. A mixagem do disco. Tipo assim, na própria Strat-Eagle, ele tem uma linha de teclado ali que acompanha a guitarra e tem hora que parece que ele tá muito mais alto do que a própria guitarra, né? Eu acho que... Anotei isso. Eu acho que a mixagem, em algum momento, ela foi meio estranha, né? Ela sobrepõe instrumentos, a guitarra fica meio abafada. Tem umas emboladas, tem hora... A produção não é ruim, eu achei a produção boa, mas talvez a mixagem, não sei. Eu não achei eu acho que em alguns momentos isso se torna bem evidente, em alguns momentos. Em alguns momentos, teclado sobrepondo guitarra, isso eu notei. O que eu já tinha dito lá, as guitarrinhas acompanhando vocal, assim, eu acho que numa altura talvez desnecessária, isso que também pode ter incomodado. Às vezes não era nem o fato de ter, mas tá muito evidente.
tá? Repetitivo. E algumas coisas que precisavam estar mais em evidência em alguns momentos, até mesmo baixo do Steve Harris, eu acho que eles pecaram em alguns momentos, assim, podia estar com o baixão um pouquinho mais lá na frente em alguns momentos, a própria bateria ali também tem um pouquinho mais de destaque em alguns momentos, eu senti falta disso um pouco, então parece que ela não é tão cristalina, né, a mixagem ela é um pouquinho mais comprimida, aquela coisa mais fechada, né, eu notei isso também. Eu concordo também, mas assim, não é algo que chega a me incomodar. Em alguns momentos eu acho que a mixagem poderia ter sido mais feliz, sim, mas eu acho que foi proposital, obviamente. Mas assim, me incomodou mais a produção do disco, de enfiar esse monte de guitarrinha, ou de deixar enfiarem esse monte de guitarrinha seguindo linha vocal, essas introduções arrastadas de 2, 3 minutos que não precisava. Então, assim, eu me incomodo mais com a produção do disco do que com os detalhes da mixagem. Mas, assim, esse me incomoda é assim. Então você achou o disco ruim? Não. Adorei o disco. É um dos melhores do Iron Maiden dos últimos 20 ou até 30 anos. Não que seja o melhor, aí vai do gosto de cada um, mas é um dos melhores. Mas não é perfeito, e aí no meu gosto é mais por conta da produção. E lembrando aqui de cabeça, o que você está falando, parece que esses probleminhas que a gente comentou aqui, parece que posso estar enganado, mas é tudo em música que tem a mão do Steve Harris, né? Do Steve Harris com o Janek Gears, ou só música dele. Porque eu acho que é que se você vê também, ó, do álbum, ó, 1, 2, 3, 4, 5 músicas são do Steve Harris. De 10, metade é dele, tá? 3 são de parceria do Bruce com o Adrian. O que mais? Aí tem uma... eu acho que é isso. Não, tem mais. O Harris tem mais. O Harris tem 6 músicas. Isso. Então... Não, Senjutsu também tem participação do Steve Harris. Não sei se ela é do Adrian Smith. Adrian Smith com o Steve Harris. Adrian Smith, Steve Harris. 7. Patrão 7 tá on. Então ele tá bem presente, né? Agora, as que são só deles, que são só dele, as 3 últimas e a Lost World, que são as maiores zonas do disco. Né? Isso aí. Cara, vocês têm alguma pergunta para jogar, mais alguma coisa? Se for encerrar, eu só vou dar uma ideia aqui pra gente. 3 favoritas? Pode ser. E vamos fazer 3 favoritas e uma nota no disco? Tipo, uma análise final com uma nota e as 3 favoritas. Tá bom, vamos lá então. Quer então começar? Já começa. Então começa. Então vamos lá. Cara, eu achei o disco excelente. Não é um disco fácil de digerir no primeiro momento. Se você ouve, assim, de primeira, pode ser que você estranhe um pouco, mas é aquele disco que cada vez mais que você vai ouvindo ele, você gosta. E eu adoro quando isso acontece comigo, cara. Adoro. A lá X Factor. Tá? É um disco que eu tive que ouvir várias vezes e hoje eu amo. Então, para mim, ele tem alguns excessos, as introduções, isso todo mundo tá falando. Para mim também não é legal. Eu acho que é um dos problemas lá do X Factor e aqui tem bastante. Esse lance de um pouquinho do exagero de algumas linhas de guitarra também me incomoda um pouco. Mas, cara, eu só falei ponto negativo, mas ele tem muito mais pontos positivos. Adrian Smith fazendo coisas incríveis na guitarra, solos dos 3 muito bons, Bruce destruindo. Então, assim, cara, nota final pra mim, eu vou dar uma nota no momento atual, eu dou uma nota 8 pra esse disco, cara. Eu acho... E para mim é uma nota excelente, tá? Para um disco. Eu não vou dar 10, porque, cara, a gente tem álbuns na história do Iron Maiden que são, na minha opinião, mais grandiosos, mas é um álbum muito bom. Uma nota 8 para mim eu acho que é uma boa nota. 3 preferidas do disco. Vamos lá. Eu acho que vai ser muito próximo da de vocês. Days of the Future Past, The Writings on the Wall e Hell on Earth. Show de bola. Bom, eu vou fazer minhas considerações também. Eu acho que, assim, muito tá se falando e a galera parece que todo mundo é obrigado
Um momento. Perdão. Muito está Saúde. se falando e parece que todo mundo é obrigado a falar se é o melhor disco do Iron Maiden ou se não é o melhor disco do Iron Maiden e não sei o quê. E assim, eu venho lembrar a todos que a gente está analisando arte. Então, arte, Subjetivo. ela é subjetiva, ela vai daquilo que cada um sente, cada um vai ter a sua opinião sobre o Senjutsu e sobre qualquer outro tipo de arte. Então, assim, como é que eu vou falar assim, quem foi melhor? Salvador Dalí, Leonardo da Vinci ou Van Gogh? De repente, para mim, vai ser um para você, outro para o outro, e ninguém está certo e ninguém está errado, né? Então, e a galera acha que música é um esporte, que tem que falar quem é o melhor guitarrista, qual é o melhor disco, qual é o melhor disco da carreira da banda, e nada disso existe, né? São só opiniões. Então, assim, eu já li aí gente falando que falaram que é o melhor álbum dos últimos 30 anos do Iron Maiden, o álbum é mais ou menos. Cara, para mim, é um dos melhores álbuns dos últimos 30 anos do Iron Maiden, e isso não significa muito. Últimos 30 anos do Iron Maiden, se pegar de 91 para cá, no meu gosto pessoal, eles fizeram muitos álbuns medianos. Eles fizeram aí nesse meio tempo Fear of the Dark, que eu acho uma bomba, desculpa quem gosta, eu acho uma bomba. Eles fizeram o X Factor, que eu acho que é o único disco que bate de frente com o Senjutsu, nesses últimos 30 anos, então eu fico entre o Senjutsu e o X Factor e correndo meio por fora aí o Book of Souls. Eu acho que esses são os discos do Iron Maiden dos últimos 30 anos, os que eu mais gosto. Tamo junto. Depois, o Virtual Eleven é fraquinho, o Brave New World tem toda uma hype por causa da volta do Bruce, mas para mim é um Virtual Eleven parte 2. Ele foi composto junto, foi composto para o Blaze, o Bruce só deixou um pouquinho melhor porque ele tem muito talento, mas as músicas para mim estão no mesmo nível do Virtual Eleven. O Virtual Eleven, para mim, salva. Não acho um disco horrível, salva The Clansman. Do Brave New World, eu acho que salva Ghost of Navigator. E depois daí vem vários discos medianos, e o Senjutsu, sim, se destaca nesses últimos 30 anos. Minhas 3 preferidas: Days of Future Past, Time Machine e Hell on Earth. E uma nota para o disco. Não gostei muito da produção, como eu disse, mas eu gostei muito das músicas, então eu dou uma nota 9 aí pro disco. Muito bom. E aí, Gutão? Só complementando o que o Neto falou, é bem isso, né? Duas coisas, na verdade, né? Que o Iron Maiden hoje é uma banda de sexagenários, né? Se você fã tá esperando os caras lançarem um Power Slave parte 2, um The Number of the Beast Part 2, parte 2, você não conhece o Iron Maiden dos últimos 30 anos, né? A banda ela tem sido consistente e coerente no que ela vem fazendo de lá para cá, né? Então, analise o disco pelo que ele é e fique feliz ou não goste do disco pelo que ele é, né? E acho que primeiro agradeço que os caras ainda estão fazendo disco, possivelmente vão fazer uma turnê para divulgar esse disco, que é uma coisa rara hoje em dia, né? A galera lança disco e vai tocar só música antiga, possivelmente eles vão fazer uma turnê do disco, né? E eu tô louco para ver o Ed gigante atrás da bateria do Senjutsu, tô Samurai, louco pra ver isso. E aí outra coisa, complementando o que o Neto falou, é que aqui a gente está dando a nossa opinião. Se você amou o disco, achou ele o melhor disco de todos os tempos, tudo bem. Se você odiou o disco, achou ele um lixo cósmico, tudo bem também. É só música, só, tá? Tudo se trata de opinião, né? A gente ama o Iron Maiden. Se você... Tá tudo bem. Aqui a gente tá discutindo e beleza. Dito isso, eu gosto bastante dessa fase atual do Iron Maiden, pós-volta do Bruce Dickinson. Eu praticamente gosto de todos os discos, uns mais, outros menos, mas eu acho bem consistente, eu gosto bastante. Já principalmente depois do Book of Souls, eu acho um disco ótimo, e estava muito no hype por esse Senjutsu, e eu fiquei fascinado pelo disco. É o Iron Maiden lançando um disco novo depois de 6 anos, com ótimas composições,
tem alguns problemas que a gente elencou aqui? Tem alguns problemas de produção, tem algumas músicas que talvez sejam um pouco mais longas do que deveriam ser, mas é repleto de ótimas composições, né? Eu adorei o disco, nós três gostamos bastante, né? E se for para escolher 3 músicas, eu vou igual o Pim. Writing on the Wall, Days of Future Past e Hell on Earth, que eu achei Hell on Earth um clássico instantâneo, na verdade. Achei uma ótima música. Tô doido para ver eles tocando ela ao vivo. Fala só tua nota, Gutão. Conclui com a tua nota. Se fosse para dar uma nota, daria um 9 também. Aí, ó. Nota 9. Cara, uma nota altíssima na média aí. Muito bom. Maravilha. É isso? Sensacional, cara. Sensacional. É isso. E a gente fica aqui esperando o disco novo do Megadeth, então. E quando sair, estaremos aqui comentando ele. Muito show. Bom, é isso então, galerinha. Bom, Guto, obrigado pela participação. Foi muito valiosa aqui a tua opinião. A gente sabe que você é grande fã da banda, que também está fascinado pelo disco, então nada mais justo do que trazer um cara assim que realmente curte, que conhece a banda, né, e que está aproveitando esse disco aí para comentar aqui com a gente. É isso aí. Obrigado aí, galera. E é um gente parar aqui um pouquinho para comentar esse evento que é um lançamento dele, um disco novo da Iron Maiden, né? Gostando ou não gostando, é muito gostoso bater um papo sobre algo que a gente gosta tanto, né? Uma banda que a gente gosta tanto, um disco que a gente gostou tanto, ele saiu há pouco tempo, mas ocupou nossa semana aí, só deu ele só, né? Semana sem jutsu. É verdade. Inclusive, a gente trocando o WhatsApp durante a semana, né? Bom, lançou tal coisa, né? Você ouviu isso? Que a gente faz isso sempre, né? A gente passa o ano fazendo isso. E comigo, ó, saiu isso, você ouviu? Não, só depois que eu decorar o Senjutsu. E ó que saiu o disco novo, não, saiu o single novo do John Corabi, hein? Que você não quis nem ouvir, Corabi, né? Saiu o Rob Zombie, tá saindo um monte de coisa bacana. Um monte. Só vou ouvir, estou em modo Senjutsu. Só vou sair do modo Senjutsu daqui a algumas semanas, aí eu ouço outra coisa. Eu fico até com pena das bandas que soltaram coisa nesse período aí, né? Porque não deu. Na semana anterior tem uma banda que eu gosto muito, uma banda nova, chama Ginger, uma banda ucraniana. Eles soltaram um disco novo, eu escutei bastante na semana antes, mas eu já deixei ele de lado, já ficou de lado, porque não tem como competir, né, com o nosso querido Iron Maiden. Como você disse, é um evento, né, Guto? É um evento. É isso. Isso aí. Maravilha, galera. Bom, lembrando que nós estamos lá nas redes sociais, Instagram, PodRockBR, também estamos no Facebook, PodRock. Não deixe de acessar o nosso site podrock.com.br. Bom, lá tem todos os episódios, dá para você seguir o PodRock na sua plataforma de stream, não deixe de fazer isso, ajuda a gente bastante, interage com a gente, deixa tua opinião, o que você achou do Senjutsu, não é isso? Então, obrigado pela companhia aí, um abraço, galera. Valeu. Falou, até mais. Vou encerrar a stream. Beleza, deixa eu dar um end aqui.